Santo, santo, santo. Santo, santo Deus. Os músicos podem sentar. Aleluia. Quantos podem sentir a presença do Senhor? Eu estou um pouquinho com a garganta, um pigarro na garganta, a garganta coçando. Mas Deus é bom. Dá um sorriso aí pro teu irmão. Diz: o reino de Deus é paz, alegria e justiça. Paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Dá um sorriso aí, irmão. Aleluia. Dá um sorriso pro teu irmão aí e fala: tá bonito, tá cheiroso, tomou banho ontem. Ai, Jesus. Irmão, Deus está aqui, sabia? Ai, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Você pode glorificar, irmão, não tem problema não. É tempo de avivamento. Você crê nisso? É tempo de avivamento. Aleluia. Deixa sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 25. O tema da mensagem hoje é avivamento e apostasia. Mateus 25. Eu não vou aprofundar muito em o que é cada uma das coisas, mas nós vamos tentar fazer um apanhado geral para a gente entender o que nós estamos vivendo hoje. Amém? Mateus 25, capítulo 25, verso 6. Verso 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, talvez na tua tradução esteja noivo. Saí-lhe ao encontro. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Aleluia. O verso 6 está declarando a chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua vinda, o nosso encontro com o Senhor nos ares, as bodas. O capítulo 25 vai falar das 10 virgens, das 10 damas. Vocês conhecem a história. Havia 2 grupos, um grupo de 5 e outro grupo de 5. Umas eram prudentes e outras eram loucas, nércias, imprudentes. Agora, o interessante é que Jesus situa a parábola das 10 virgens no sermão escatológico, que começa em Mateus capítulo 24. Ele vem falando, sermão profético, acautelai-vos que ninguém vos engane. Os discípulos perguntaram: Senhor, quando essas coisas vão acontecer? Quando vai haver a destruição do templo, finais dos tempos? E Jesus fala: cuidado. Primeiramente Jesus fala: cuidado, que muitos virão em meu nome. Cuidado para você não ser enganado. É o que Jesus fala. Jesus vem falando: haverá rumores de guerra, peste, fomes, pais contra filhos, filhos contra pais, terremotos. Você conhece o sermão escatológico. E chega no capítulo 5, que faz parte do sermão, ele conta a parábola das 10 virgens. Agora, o que me chama a atenção, eu estava estudando sobre
avivamento e apostasia. Eu falei, Senhor, qual texto eu vou começar? Qual texto eu posso ver as duas coisas acontecendo? Qual texto eu posso chegar e ter embasamento naquilo que eu vou falar? Porque eu não posso falar aquilo que a palavra não fala. Nenhum cristão, nenhum pregador pode falar aquilo que a Bíblia não fala. Ele pode até supor, ele pode até conjecturar, mas não pode afirmar. E o Senhor me levou na parábola das 10 virgens. Porque as 10 virgens representam 5 prudentes, 5 loucas. As 5 prudentes é a igreja santa e a igreja avivada. Fala, igreja avivada. Você pode dar um glória a Deus aí? Tem igreja avivada aí? Fala, eu faço parte dessas 5 virgens que são avivadas, que carregam óleo nas suas lamparinas. Eu faço parte, mas existe um outro grupo. Não tem como fugir dessa realidade. São 2 grupos. E esses 2 grupos, e esse segundo grupo, são as virgens loucas, que representam os ímpios e os infiéis, ou seja, os apóstatas. Olha só, se a gente mergulhar no texto, o que a gente enxerga: avivamento e apostasia. Porque muito tem se falado sobre finais de tempo, apostasia, finais de tempo. E eu comecei a ouvir falar sobre avivamento. E eu fiquei assim, Senhor, é avivamento ou é apostasia? É avivamento ou apostasia? Sabe o que Deus falou para mim? As duas coisas. No tempo do fim, vão haver essas duas coisas: apostasia e avivamento. Quando os últimos dias começam? Vamos lá. Os últimos dias que antecedem o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus Cristo será um tempo de grande apostasia, mas também dias de grande avivamento espiritual. Nós vamos ler isso aqui, os textos. Então nós vamos ver essa dicotomia, essa ambiguidade, essas duas forças se opondo, avivamento e apostasia. Quando os últimos dias então começam? Na igreja primitiva com os apóstolos e na descida do Espírito Santo. Quando um profeta, eu já expliquei isso aqui outras vezes, ele profetiza uma palavra. Aquela palavra, ela pode ser startada, ter o início em uma época e prosseguir ecoando até um cumprimento total. Ela pode ter, presta atenção, ela pode ter um cumprimento parcial e ela vai ter um cumprimento total mais na frente. Como assim, pastor? Leia Atos capítulo 2, verso 17. Atos capítulo 2, verso 17. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naquele dia. E profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo, vapor e furor. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes da chegada do grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Agora pula para o 39, 2:39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tanto quantos Deus nosso Senhor chamar. Aleluia. Pedro, na igreja primitiva, ali acontece a descida do Espírito Santo, e eles não entendem o que estava acontecendo. E Pedro toma a palavra e cita o profeta Joel. As palavras do profeta Joel, dizendo que aquilo ali estava se cumprindo como uma profecia do profeta Joel. Eis que nos últimos dias, ou seja, ali, alguns acreditam que até antes, mas ali começa literalmente os últimos dias. Por quê? Porque começa ali e ecoa até nós. Porque lá no 39 ele diz, porque essa promessa é para vocês, para seus filhos, os filhos dos seus filhos e todos aqueles quanto o Senhor chamar. Ou seja, nós, a igreja do Senhor Jesus, fazemos parte dessa promessa, desse avivamento que começou na igreja de Atos e ela continua até hoje. A descida do Espírito Santo foi profetizado, teve um cumprimento e continua se cumprindo nos nossos dias. Amém? Essa expressão pode indicar tanto a própria era da igreja cristã como os dias anteriores, segundo o advento de Cristo. Ou seja, esse termo, últimos dias, ou finais dos tempos, ou últimos tempos, toda vez que você vê e você estiver lendo essa expressão, ela começou lá na igreja dos apóstolos, lá na igreja primitiva, e ela caminha progressivamente até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nos últimos tempos. Aleluia. Mas pastor, nós estamos nos últimos tempos? Sim, estamos. Eles criam nisso. A igreja cria nisso. 1 Coríntios 10, 11 vai dizer, ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Ou seja, a igreja acreditava que eles já estavam vivendo a palavra profética do profeta Joel. Hebreus 1:11. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou nos últimos dias, pelo Filho. Então eles estão vivendo os últimos dias. Os últimos dias começaram, a igreja acreditava. 2 Pedro 3:3 vai dizer, sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Aqui pode se referir tanto àquele tempo, como a tempos mais à frente. Então, a igreja estava vivendo os últimos dias. Elas acreditavam na iminência da volta do Senhor Jesus. E elas viviam um avivamento espiritual. Os apóstolos pregavam, havia cura, havia libertação. Obrigado. Havia sinais, maravilhas. Eles literalmente estavam vivendo um grande avivamento. Vendiam tudo, entregavam aos pés dos apóstolos. Não eram amarrados ao dinheiro, não eram amarrados às suas propriedades. Não, eles queriam viver o reino. Eles queriam viver a vontade de Deus. Ontem eu estava falando lá na igreja de Santa Cruz. Eles não queriam que Deus os abençoasse. Olha só, Deus sempre vai te abençoar.
tenha certeza, Deus sempre vai nos abençoar. Mas eles não estavam preocupados se Deus ia abençoar a vida deles. Não, eles estavam preocupados em como eles seriam bênção para Deus, para o reino, para a obra. Se a gente não entender isso, nós não vamos também viver um grande avivamento. Porque nós vamos estar preocupados com o terreno. Vamos estar preocupados com o que a gente vai vestir amanhã, com qual marca a gente vai usar, qual marca está na moda, qual aparelho é o melhor, celular, qual é o pior. Mas eles estavam vivendo para Deus. Ei, deixe de viver um pouco a sua vida. Viva a vida de Deus. Aleluia. 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 Ah, se você soubesse quanto Deus tem para a tua vida. A gente às vezes acredita no nosso salário, no nosso emprego. Às vezes a gente acredita na força do nosso braço. Eu posso, eu consigo, eu sou bom. E está cheio de livros de autoajuda, está cheio de psicologia, psiquiatria, autoajuda. Está cheio de filosofias humanas que vão fazer você, de uma forma carnal, eu vou chegar, eu vou conseguir, eu vou chegar. Mas aqueles que têm um chamado de Deus não vivem segundo os padrões desse mundo, não vivem segundo as suas próprias vontades, mas vivem segundo a vontade de Deus. Porque se Deus quiser, Ele vai te atrapalhar. Se Deus tem um plano para você, olha só o que eu estou te dizendo. Nada que você fizer lá fora vai dar certo. Porque Deus tem um plano para você. E se Ele tiver que te dar uma rasteira, eu brinquei com o pastor Jorge ontem, Ele vai te dar uma rasteira para te trazer de volta para o plano, para o propósito, para o centro da sua vontade. Aleluia. Aqueles que são deles não servem para ser desse mundo. Aleluia, aleluia. Então é melhor você descobrir o que Deus chamou para fazer no reino. E às vezes a gente fica perdendo tempo. A gente quer ser tantas coisas, esquece do que Deus quer que eu e você sejamos. É forte, não é? Quem quiser vir por mim, tome a tua cruz, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e me siga. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus. Mas onde tem Jesus, aí há milagre, provisão, sustento sobrenatural. Aleluia. Pedro, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Pedro, tu me ama, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Sai desse negócio de pescar, Pedro. Eu te chamei para um propósito, Pedro. Senhor, eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhinhas. Eu te chamei para ser pescador de almas, Pedro. Não volta a pescar não, Pedro. Desde que Pedro realmente entregou seu coração totalmente ao Senhor, Deus fez de Pedro um pescador de homens. Aleluia. Aleluia. Estamos vivendo nesse tempo onde Deus vai fazer, onde Deus vai movimentar. Eu tenho escutado muito sobre avivamento. Está vindo o avivamento. Nós queremos avivamento. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, o tempo do fim é um tempo de apostasia. Jesus está alertando: vigiai.
Jesus contou a parábola das 10 virgens. 5 entraram, 5 ficaram do lado de fora. Por quê? 5 eram apóstatas. Uma característica espiritual do tempo dos fins é a apostasia. E o que é apostasia, pastor? Apostasia é se desviar. O significado da palavra apostasia é deserção, separação. Ou seja, Deus está te chamando para um lado e você está desertando, se separando, se desviando. Isso quer dizer apostasia. Apostasia no contexto bíblico significa desviar-se da fé. Apostasia é e será um comportamento nos finais dos tempos. Com o avivamento, a igreja cresceu, a igreja evangelizou, a igreja conquistou o território, a igreja implantou a cultura judaica cristã, a igreja avançou, colocou os pés na porta do inferno, e o inferno não prevaleceu, porque até hoje a igreja está de pé, a igreja está crescendo, e a igreja vai continuar crescendo. Só que com isso cresce também o que? A apostasia. Muitos vêm à igreja, muitos estão na igreja, mas infelizmente vão apostatar. Quantos você viu do seu lado, sentado aí, que hoje já não estão mais aí? Quantos vocês já ouviram falar de pessoas que entraram, se renderam a Cristo, confessaram a Jesus, mas não estão mais, se apostataram? Tudo que a igreja de Jesus constrói ao longo da história, espíritos demoníacos e enganadores tentam o tempo todo destruir. Ou seja, essa história toda que a igreja conquistou, no tempo do fim, Satanás vai tentar destruir. Por quê? Ele é ladrão. João 10:10, o ladrão vem senão a roubar, matar e